Oi pessoal, no vídeo de hoje vocês vão voltar no túnel do tempo, tempo de escola, aquelas memórias que ficaram gravadas em nossa cabeça. Quem se lembra desse apontador aí? Aquele apontador mágico que apertava o botão e todo o material aparecia, misteriosamente. E a massinha? A massinha não é igual hoje em dia, né? Que tem várias cores, eram só as cores primárias mesmo que a gente fazia a secundária. E o caderno? O caderno tinha que ser impecável. Cada matéria era encapado de uma cor. E no final do bimestre, esses cadernos eram avaliados para somar na nota final para ver se realmente a criança estava com capricho, fazendo todos os deveres, se não, perdia a nota no final do bimestre. Quem se lembra também dessa lancheira? Ah, essa aí é inesquecível. Se você levasse refrigerante, vazava tudo dentro, molhava o resto do lanche. Mas toda criança tinha um sonho de ter uma lancheira dessa. Essa lancheira faz parte da nossa infância, onde a mamãe fazia suco, colocava pãozinho e a gente ia para a escola toda feliz com essa bolsinha do lado. Quem não se lembra também dessa maleta? Essa maleta aí, nem todos tinham, mas quem tinha era ostentação na escola. Ah, quantas vezes eu via meus amigos terem e eu não tive. Ah, isto é coisa de pobre. E esse aparelho aí, por acaso você sabe qual o nome? Esse aí era a impressora de antigamente. Para quem não conhece, eram aí que eram feitas as atividades escolares de antigamente. Eram impressas nesse aparelho. Quando a criança recebia a prova, a primeira coisa que ela ia fazer não ia ver o conteúdo, ia sentir o cheiro, porque tinha cheirinho de álcool. Toda criança ficava em cima do professor. Tia, deixa eu rodar. Tia, por favor, tia, deixa eu rodar. E a criança ficava ali ajudando o professor. E esse apontador aí era uma ostentação. Ele tinha um depósito para guardar as pontas do lápis. E aí, quem tinha era só quem tinha dinheiro, né? E a borracha? Essa borracha aí era da Disney e ela tinha um cheirinho muito bom. Esses clipes eram inesquecíveis. As meninas faziam pulseira, faziam cordão, colocava até na orelha como se fosse um brinco. Antigamente, até o material do professor era pré-histórico. Ele ficava com um quadrinho, com um diário, e aquele diário ali marcava a presença, falta, nota, tudo era marcado nesse diário aí manual, onde o professor poderia controlar o andamento da turma que estava lecionando. Ah, e quem não se lembra também daqueles estojos de madeira? Aqueles estojos que cabiam os materiais quase todos que a gente precisava levar. Porém, ele era muito pesado. Por isso que muita criança tinha problema na coluna antigamente. E qual casa de antigamente que não tinha essa foto aí? Ah, todo mundo gostava de tirar essa foto. Antigamente também o professor era o protagonista da sala. Era aquela pessoa onde que nós tínhamos o maior respeito. Ele sim mandava na sala. As crianças não ficavam correndo, subindo na carteira, para lá e para cá. Não, era o respeito. O professor chegou na sala, todo mundo fazia silêncio. Toda segunda-feira, as crianças iam para o pátio enfileiradas, hasteavam a bandeira e cantavam o hino nacional em respeito à pátria. Também cantava-se o hino da cidade onde moravam. Antigamente também, os uniformes eram impecáveis. As crianças iam sempre bem limpinhas para a escola, todas arrumadas. Quem não lembra do Quixote? Parecia uma chuteira. E do Bamba, aquele tênis que era igual ao Star. Esse aí também era o Apollo, quem se lembra? Esse calçado também, às vezes, era doado pela escola para aquelas crianças que não tinham condições de comprar. Ah, quem não se lembra também do desfile de 7 de setembro ou do desfile do dia do aniversário da cidade? Ah, aquilo sim era um evento. As famílias vinham para as ruas, as crianças se empenhavam em fazer o melhor. Tinha banda de fanfarra, tinha aqueles
aquelas fantasias que as mães faziam questão de arrumar para que seus filhos passassem na avenida sempre bem alinhados e arrumados. Era um desfile onde as pessoas ensaiavam por semanas para nesse dia mostrar o melhor. Quem não se lembra também daquelas carteiras de madeira? Aquelas carteiras onde sentavam de 2 em 2 e as crianças às vezes colavam chicletes debaixo dela. Quando as faxineiras chegavam, encontravam um mundo de chiclete. Tinham também aquelas carteiras individuais, as quais os professores gostavam de usá-los no dia de avaliação, para poder aplicar prova, teste, e elas eram um tipo que o professor tomava mais conta dos alunos para que não colassem um do outro. Quem não se lembra também da hora da recreação, a hora da merenda? Nossa, a comida da escola era muito gostosa. E quem aqui já fez o caderno de caligrafia? Esse caderno ajudava na letra da criança. E quem fez, hoje em dia tem a letra perfeita, porque a letra feita no caderno de caligrafia é impecável. E a tabuada? Essa sim ensinava a criança a ser bom em matemática. Era cobrada pelo professor no final do bimestre e a criança tinha que decorar. Tinha que decorar para poder fazer o teste, onde o professor perguntava as tabuadas assim aleatoriamente e a criança saberia responder. Também tinha aquele aluno espertinho, né? Que tinha um lápis de tabuada, para a hora da tabuada só olhar para ele disfarçadamente e responder o resultado que o professor pedia. Quem não se lembra também da cartilha Casinha Feliz? Essa foi um método de alfabetização dos anos 80, 90. Foi um método muito bom, inesquecível. Através dessa casinha aí, os alunos aprendiam a ler e escrever de forma lúdica e descontraída. Tinha professor bastante criativo para usá-la. Quando batia o sinal, no horário do recreio, era a alegria dos alunos. Todos corriam para o pátio, uns pulavam corda, uns escorregavam, uns brincavam de pique, outros preferiam ficar dando voltas e mais voltas em volta da escola. Não existia celular. A gente era muito feliz, fazia amizades verdadeiras naquela época. As crianças se divertiam, conversavam, era muito diálogo, muita conversa e amizades verdadeiras e duradouras. Quem não se lembra também dessa régua? Essa régua que dava para fazer vários desenhos, figuras geométricas. E quem não se lembra também desse alfabeto vazado, que era a capa de trabalho? Tinha essa régua aí também de madeira, que ela era forte e não quebrava nunca. E tinha essa reguinha também que tinha água dentro dela. Purpurina, passávamos horas sacudindo essa régua para lá e para cá, só para ver o movimento das águas dentro dela. E agora, para terminar, quem nunca falou que levou seu material escolar dentro de um saco de arroz? Muita gente levou sim. E era normal na nossa época levar o material no saco de arroz. Ninguém debochava de ninguém. E quem não se lembra dessa carteirinha aí que você tinha que levar todos os dias na escola? Ficava na porta da escola aquela disciplinária, aquela orientadora com o carimbo na mão. Quem passava ali era carimbado. Se você faltava, no dia seguinte, estava lá a falta lá para marcar. O domingo era carimbado com aquela letra bonita, porque o professor estava esperando ansiosamente. E não se esqueçam de dar um like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal.